Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e depois de mais de um mês sem gravar vídeo novo pro canal, estou de volta. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre quais foram as leituras que eu mais gostei do ano de 2018. Eu não consegui escolher apenas 10, 12 livros, eu escolhi vários, porque eu acho que eles merecem destaque. Eu li 78 livros em 2018. Gostei muito da maioria deles, por isso que foi difícil manter um número pequeno para mostrar aqui para vocês. Em 2018 eu comecei o ano querendo ler mais poesia e mais contos, que eram gêneros que eu não lia tanto assim. E qual foi minha grata surpresa ao contabilizar desses 78 livros lidos em 2018, 17 foram de poesia e 11 de contos. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu não fiz uma meta numérica, eu só queria ler mais poesia e ler mais contos. Agora em 2019 eu quero continuar com esses dois projetinhos, né? Que é o Café com Poesia, onde eu tomo café da manhã lendo poesia e compartilho bastante coisa lá no meu stories do Instagram. Então se você não me segue lá, corre, é @maridalchico. Eu também quero continuar com os contos, que é ler um conto antes de dormir. Em 2018 eu consegui fazer isso na grande maioria dos dias, mas se eu tava lendo algum livro mais interessante, digamos assim, eu acabava deixando um pouquinho de lado o livro de contos, confesso. Outra grata surpresa foram 14 livros de não ficção. Gente, isso pra mim é um número bastante significativo. Eu fiquei muito feliz com as minhas leituras de 2018 e pra 2019 eu vou seguir sem meta numérica, de forma despretensiosa, só me deixando levar pelos mundos incríveis que tem aqui nessas prateleiras. Bom, vamos lá. Então, eu separei os livros por gêneros, categoria. Eu escolhi 2 para poesia. Eu tinha escolhido 4, mas aí eu achei que tava muita coisa, então eu peguei 2. O mais significativo deles é o livro das semelhanças, da Ana Martins Marques. Foi um livro que me trouxe de volta para a poesia. Apesar de eu já querer ler mais poesia, eu achava que eu não gostava de poesia, mas depois desse livro aqui, eu redescobri a poesia e descobri o meu amor por ela. Então, a Ana Martins Marques é uma autora nacional contemporânea. Eu já li também o outro livro dela, acho que se chama Como Se Fosse Casa, também é um livro, assim, incrível. Desse tipo de poesia que eu gosto. Foi isso que eu acabei descobrindo com Ana Martins Marques, e foi ela que deu o start mesmo pro Café com Poesia, porque até então eu tava querendo ler de forma despretensiosa, aí eu comecei a compartilhar algumas fotos lá no Stories e acabou virando hashtag, e eu acabei me empolgando bastante com o projeto, então eu devo muito disso pra Ana Martins Marques e o livro das semelhanças. Outro livro que, assim, eu não posso deixar de falar é esse daqui, Poemas, da Wisława Szymborska. É um livro, assim, um soco no estômago atrás do outro. Esses dois livros de poesia são livros, assim, que eu gostei 98% do que eu li, sabe? Foram livros sensacionais. Aí eu também escolhi 2 livros de contos. O primeiro deles é esse daqui, ó, Catálogo de Perdas, do João Anzanello Carrascosa e da Juliana Monteiro Carrascosa. Os contos são pequenos, não são contos grandes, e eles são baseados em imagens que a Juliana pegou fotografias antigas da família e acabou fazendo algumas montagens. E aí o Carrascosa veio e escreveu o texto. É um livro muito bonito, ele parece mesmo um catálogo, ele é dividido em ordem alfabética, mas não tem todas as letras do alfabeto, algumas letras acabam se repetindo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse projeto, a Tami do Literatami fez uma entrevista incrível com o João e a Juliana. Eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá assistir, vale muito a pena. O outro livro de contos que eu separei pra falar
tá aqui no Contos Completos do Caio Fernando Abreu. Finalmente eu descobri a escrita do Caio Fernando Abreu esse ano, né? E o livro que eu mais gostei deste tantão aqui até o momento são Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, que foi assim, de todos os livros que eu li dele até o momento, que tem a maior quantidade de contos que eu amei. Do autor eu já li Inventário do Irremediável, O Ovo Apunhalado, Pedras de Calcutá, Morangos Mofados, Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. E agora eu comecei 2019 lendo Ovelhas Negras. E depois só vai faltar o Outros Contos para eu finalizar esse livro aqui. Eu gostei muito da escrita do Caio Fernando Abreu, mas eu oscilo muito entre amar o conto ou ser indiferente a ele. Então, tem muita coisa que eu ainda tô digerindo. Mas, se perguntarem pra mim qual foi o melhor livro de contos que eu li, depois de Catálogo de Perdas, vem aqui Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. E aí também vai entrar, olha eu roubando, né? Os Contos de Colimar, volume 1, que eu não trouxe pra cá, mas eu devia ter trazido. Então dei um jeito de falar sobre ele aí. Bom, livro de não ficção, eu escolhi falar pra vocês sobre A Mulher Calada, da Janet Malcolm, que é um livro que a princípio eu achei que fosse sobre a Sylvia Plath e na verdade não é. A Janet Malcolm, ela vai falar sim sobre todas as biografias da Sylvia Plath, como elas foram construídas, qual foi o processo, né, de algumas dessas biografias. Mas ela fala muito sobre a biografia em si, e ela aborda não apenas como fazer a biografia de uma pessoa importante que já faleceu, mas como lidar com as pessoas que estavam ligados àquela pessoa importante e ainda está viva. Deu pra entender? Fiquei meio confusa, né? Peraí. Vamos citar o exemplo da Sylvia Plath, mas ela usa isso de uma forma geral também. Então, como lidar com fazer a biografia da Sylvia Plath, sendo que o marido, os filhos, os amigos continuam vivos? Porque, querendo ou não, as pessoas ao redor dessa personalidade famosa acabam meio que sofrendo e fazendo parte desses relatos. Eu gostei muito e eu quero ler mais coisa da Janet Malcolm. Outro livro de não ficção que eu amei, e dessa vez um pouquinho mais ligado com teoria literária, é A Mesa com o Chapeleiro Maluco, do Alberto Mangel. É um livro que ele tá inteirinho cheio de flag, ele tá grifado, ele tá com marca-texto, ele tá escrito. Eu fiz várias anotações sobre ele num caderno que eu tenho, que eu estudo. Eu compartilhei muita coisa sobre ele lá no meu stories. Eu achei genial a forma como o autor faz conexão de Alice no País das Maravilhas, Alice através do Espelho, com outras obras. E se eu não me engano, ele tem mais um livro que segue essa mesma linha, que eu tô louca pra comprar, mas eu ainda não achei. Ele tá na minha lista de desejados. Outro livro de não ficção, Caliban e a Bruxa, que é da Silvia Federici, saiu pela editora Elefante. É um livro que explodiu minha cabeça. Tudo que eu achava, não tudo, mas grande parte do que eu achava saber sobre capitalismo e feudalismo acabou que não era bem assim, querida. É um livro que a autora, ela vai falar sobre o papel da mulher nessa transição, como isso foi importante, como foi criado aquele mito de que a mulher tem instinto maternal, ou então a mulher nasce com o dom de cuidar da casa, e como esse trabalho não remunerado é muito importante para fixação, para estabilização do capitalismo, como as mulheres eram tratadas, como elas perderam a sua propriedade sobre o corpo, sua decisão. Assim, é um livro que a narrativa não é tão fácil assim, tá? É um livro que exige muito de você, e muitas vezes eu tive a impressão de estar lendo alguma tese de mestrado, de doutorado, de monografia. Então ele é um livro que tem assim essa narrativa com pegada mais técnica, tem muitas citações, então aqui atrás tem muitas referências.
da onde a autora pegou esses dados, né? Então, assim, é um livro que dá trabalho, mas vale muito a pena. Um quadrinho que me arrebatou completamente foi aqui, do Richard Maguire, que saiu pela Quadrinhos na CIA. Ele não tem tantos diálogos, ele tem muito mais imagens, e ele concretizou algo que eu penso muito e reflito muito quando eu tô passeando em algum lugar, quando eu tô viajando ou quando eu tô em algum ponto turístico, que é pensar sobre quantas vidas já estiveram ali naquele mesmo local, quantas pessoas passaram por ali, o que elas estavam pensando, o que elas estavam conversando, em que fase da vida que estavam. Então, assim, é um quadrinho que, além de muito bonito, ele me tocou pessoalmente. O autor, ele vai pegar ali um espaço, uma quina de uma sala, e ele vai contar como que foi a construção, como que era antes da construção, depois da construção, passado, presente, futuro, as pessoas que moraram ali, o que que aconteceu, as festas que tiveram, os dissabores, os amores, enfim. É uma HQ muito maravilhosa. Agora os livros de ficção. O Labirinto dos Espíritos, de Carlos Ruiz Zafón, fechou a série Cemitério dos Livros Esquecidos com chave de ouro. Foi um livro que super aqueceu o meu coração, me deu um abraço bem apertado. Foi um pouco difícil eu me despedir de personagens tão amados, e Firmin se confirmou o personagem mais incrível da história. Eu amo demais o Firmin. Esse ano teve mais uma leitura de John Williams com Augustus, que é um livro de ficção histórica. Ele se baseia em alguns documentos e cartas sobre a história de Júlio César e vai contar tudo aqui pra gente. Foi uma leitura muito incrível, tem vídeo só pra ele. O Quarto de Giovanni, de James Baldwin, entrou pra minha lista de favoritos da vida. Sério, esse livro é muito, muito incrível. Ele fala de amor, não só sobre como amar, mas sobre incapacidade de amar, e além de falar muito sobre solidão. A Revolução dos Bichos, de George Orwell, também entrou pra minha lista de favoritos da vida. Eu não sei porque eu demorei tanto tempo pra ler, porque ele já estava há algum tempo na minha estante. É um livro que faz uma crítica ao comunismo da União Soviética, numa época em que os soviéticos ainda eram aliados contra a Alemanha nazista, e o George Orwell, ele vem alertar que havia um flerte com o totalitarismo. Apesar de ser bem focado nessa parte, o enredo em si, ele é atemporal, e ele não faz crítica apenas àquele sistema político-social, mas ele também fala muito sobre o humano, usando animais para isso. A parte que eu mais gosto é a crítica que ele faz sobre o poder. Então, a partir do momento que a pessoa tem acesso ao poder ou ao acúmulo do poder, isso é uma tentação muito grande para corromper seus princípios. Leitura, assim, que todos deveriam fazer. O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, também entrou para minha lista de favoritos da vida. Eu gostei demais. Foi uma leitura compartilhada que eu fiz lá no meu Instagram. Tem vários vídeos no IGTV com um diário de leitura, falando aí de semana a semana como é que tinha sido o enredo e a leitura. Então ele tem spoilers. É um livro que merece muito destaque, apesar de que eu prefiro Os Miseráveis, do autor, mas essa daqui também é uma leitura sensacional. Tem um capítulo que se chama Isto Matará Aquilo, que o autor faz uma analogia entre arquitetura e linguagem, e assim, explodiu minha cabeça. Muito sensacional, leitura mais que recomendada. Jane Eyre, da Charlotte Brontë, foi uma releitura e já estava na minha lista de livros favoritos da vida. E continua, porque eu tenho medo de fazer releitura de livros que eu gosto muito e acabar mudando de opinião, mas não foi o caso de Jane Eyre. Felizmente eu continuo amando esse livro, eu amo essa protagonista, apesar de que, vamos dizer assim, que lá para os 20% finais do livro acontece muita coincidência, o final não me agrada tanto,
Mas enfim, é um livro incrível, foi discutido no Leia Mulheres daqui de Jundiaí e eu sou completamente apaixonada por ele. O Colecionador de John Foyles foi uma grata surpresa, ele entrou para a lista de favoritos da vida também. Ele foi relançado pela Dark Side, ele ficou um tempão esgotado. E o que eu mais gosto nesse livro é o medo que ele me deu. Eu levei um susto muito grande e não é com o enredo em si. O autor, ele entra na mente do psicopata, que é o Clegg, e ele vai mostrar para o leitor racionalmente como aquele personagem pensa e tentar justificar os seus atos. E a partir do momento em que eu comecei a concordar com algumas coisas que o Clegg falava, eu fiquei assustadíssima. De verdade. A Miranda também conta, né, a sua versão, ela vai dar ali o seu foco narrativo. E foi na parte que a Miranda narra que eu não gostei tanto assim, eu tenho algumas ressalvas, principalmente quando ela fica falando sobre o amigo dela, acho que chamava GP, e essas partes eram repetitivas e enfadonhas. Mas do resto, gente, é um livro assim sensacional, é um estudo psicológico de personagem muito incrível. Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, também me trouxe uma surpresa muito maravilhosa esse ano. Eu amei descobrir essa autora nacional contemporânea. É um livro fininho, mas que dá um soco no estômago atrás de outro. Eu fiz um vídeo só pra ele, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Eu já tenho Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos e Assim na Terra como Embaixo da Terra, da mesma autora, que eu quero ler agora em 2019. Inclusive, Assim na Terra como Embaixo da Terra ganhou um prêmio literário o ano passado, que eu não lembro qual foi, é um prêmio literário nacional, eu vou deixar aqui o nome pra vocês. E eu tô muito animada pra ler. Leiam Ana Paula Maia, por favor. Bom, eu fico um mês sem aparecer por aqui, quando apareça com um vídeo gigantesco desses, desculpa, mas é que, como eu já disse lá no começo do vídeo, não deu pra escolher menos livros. 2018 foi um ano literário muito bom pra mim, eu tô muito feliz com as minhas escolhas, mesmo. Se vocês querem saber detalhe de algum livro que eu falei por aqui e não tem vídeo, corre lá no meu Instagram, porque eu estou atualizando muito mais lá as minhas leituras que por aqui. E eu acho que essa é uma mudança que eu vou acabar incorporando mesmo em 2019. A cada leitura que eu finalizar, eu vou colocar uma foto com uma breve impressão de leitura lá no meu perfil do Instagram. E aqui no YouTube eu vou deixar mais pra falar sobre listas e tags, enfim. Acho que vai ser assim, vamos ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, não esquece de dar o joinha, deixem seus comentários aqui embaixo, me falem quais foram as melhores leituras de 2018 para vocês. Até a próxima, tchau!